Como é que o saber da psicanálise pode ser utilizado nas políticas públicas? Uma questão também que nos toma e que a gente tem feito muitos trabalhos é então na capacitação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social, com elementos da psicanálise. Então, como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos o desenvolvimento de uma escuta diferenciada desses trabalhadores. Quer seja que eles possam escutar de uma outra maneira o processo grupal, quer seja que eles possam escutar de outra maneira o território onde eles atendem, quer seja eles possam escutar de outra maneira o atendimento à Dona Maria que chegou ali, né? Para a questão da Bolsa Família ou da questão de um atendimento de benefícios, de direitos, fazendo capacitações bem aprofundadas, onde a gente trabalha com um ponto essencial que vai dar nessa questão da violência, que é na questão da escuta. Então, como é que o técnico, independente de quem seja, independente se é técnico ou não, pode ser a cozinheira, pode ser a faxineira, pode ser o guarda da portaria, na medida, e a psicanálise traz essa contribuição. Não se pede, não se exige, não teria o menor propósito pedir que essas pessoas sejam psicanalistas. Mas o saber psicanalítico, sim, opera sobre elas. Então, para você ter uma ideia, a questão da violência também, como é que entra a psicanálise aqui. Você vai num CRAS ou num CRES, num serviço público de assistência social ou de saúde. Você vai atender, chega lá uma senhora. Uma coisa é você atender essa senhora. Boa tarde, Dona Maria, tudo bem? Tudo bem, Dona Maria, tudo bem. Vamos preencher o cadastro, então, para a senhora entrar na Bolsa Família, tudo isso. Essa é uma coisa. A partir da escuta, muda 1 milímetro. Boa tarde, Dona Maria. Como é que está a senhora? Como é que estão as coisas? Nesse momento a Dona Maria fala, no outro momento ela não fala. Esse muro que se constitui é pura violência. No trabalhador e na Dona Maria. Quando o trabalhador diz assim, boa tarde, Dona Maria, como é que estão as coisas, Dona Maria? Como é que está lá? Como é que a senhora está? O trabalhador, ele tem que romper esse muro, mas ele tem que aguentar escutar. Porque a Dona Maria vai falar. Isso eu descobri ao longo desses 40 anos trabalhando em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar que você possa imaginar, eu já entrei. Se a pessoa vê que você vai escutá-la, ela vai falar. Vai falar. Não precisa estar aqui no consultório para a pessoa falar. Se você chega embaixo de uma ponte, às 3 horas da manhã, diz, boa noite, como é que está aí? Como é que vai o senhor? Como é que o senhor está? O que está acontecendo? Ele vai falar. Todo mundo quer falar. E a escuta clínica, a escuta na transferência, faz uma total diferença. Vou te contar um caso, que é um caso bacana que aconteceu. A Emília e eu, a gente estava trabalhando em Piracicaba. A gente estava fazendo a formação de toda a equipe de assistência social de Piracicaba. Trabalho de 1 ano. E a gente chegou um determinado momento, nós propusemos, bom, pessoal, agora a gente sempre trabalha com o caso, na transferência. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente ia uma vez por mês lá, passava o dia inteiro. Vocês escolham um caso, cada equipe escolhe um caso. E essa equipe vai hoje planejar como é que vai abordar esse caso. Toda a equipe, porque estava da faxineira ao gestor, todos. E o mês que vem vocês trazem. E chegou, eles escolheram, e uma equipe disse assim, olha, a gente escolheu o caso de um menino, que tem 12 anos, que ele está no abrigo, mas ele se prostitui,
Ele fica dormindo na rua, ele está cheirando muita cola, ele está muito mal, nós não sabemos o que fazer com isso. E a gente vai trabalhar com esse caso. No mês seguinte, chega. Bom, então nós vamos apresentar o caso. É um salão grande. E aí já algo surpreendente aconteceu. Quem se levanta para apresentar o caso? A faxineira e a cozinheira. E aí a faxineira diz assim, bom, sabe o que aconteceu? Eu fiquei encarregada da limpeza do fulano, do banho dele, do cuidado dele, do asseio dele. E eu comecei a trabalhar isso com ele. E mostra a foto do moleque. Limpinho, coisa linda, tudo. Aí, depois que aconteceu isso, ele trouxe a mãe dele para me conhecer. Disse assim, mãe, essa aqui é a tia fulana, a dona fulana, que cuida do meu banho. Aí depois da faxina vem a cozinheira. Bom, e eu fiquei com a responsabilidade da alimentação dele. Então comecei a trazer ele para dentro da cozinha. Então tira a mão da panela, moleque, não põe aqui, você não conhece meu feijão é muito bom, você não comeu meu feijão. E vai fazendo esse jogo com o moleque. Bom, olha só que incrível, como elas entenderam um saber que tinha ali da escuta e da transferência. E elas se transformaram de uma faxineira e de uma cozinheira em educadoras. Verdadeiras educadoras. É um caso lindíssimo, a gente escreveu até num livro esse caso. Então, estou te dizendo, a questão da violência, onde é que a psicanálise opera no laço? Opera exatamente na possibilidade da escuta, que vai derreter essa barreira que a violência e o horror presente na sociedade impedem com que esses dois se comuniquem. E isso aqui não só vai ser uma perda de vida humana, como de dinheiro, de recursos humanos, de gestão pública, disso tudo, na medida em que essa escuta não se efetiva. Outra coisa que nós temos trabalhado muito nessa questão da escuta e da violência, que a gente conhece no território da cidade, nas relações, é que a gente tem dito que para a gente trabalhar hoje, nós temos que poder falar com a morte e sobre a morte. Porque a experiência vai nos dando o seguinte olhar, e qualquer pessoa que trabalha no setor público de atendimento, numa ONG, se você falar isso para ela, ela vai entender. Se você não falar, não cai a ficha. Chega um adolescente, ele entra, você vai atender, e você vê a morte. Você vê a morte, eu brinco, dizendo que a morte está aqui no pescoço, está aqui no cangote desse adolescente. E todo mundo vê e ninguém fala. E ele chega com um corvo aqui no pescoço. A gente aprende a ver na clínica, quando a morte está presente. Está ali na clínica. A gente olha para um adolescente, a gente olha para uma pessoa em situação de rua, a gente olha para outras situações e a gente vê. Então, essa equipe, por exemplo, é uma equipe muito despojada, mas a gente fez um trabalho de formação deles muito intenso, 2 vezes por semana, durante o ano inteiro, discutindo casos, trabalhando com o processo grupal, como trabalhar com grupos, como pensar a instituição, como pensar o território. E nada teórico no sentido que eram a partir dos casos clínicos, como pensar a rede, como é que essa equipe poderia construir redes dentro do território deles, de atendimento, buscando recursos para o atendimento aos adolescentes. Tudo isso nós estamos trabalhando com muito cuidado e muita intensidade com eles. E o resultado, no fim, foi ótimo, porque eles estavam contando que um dia estavam fazendo grupo com os adolescentes, eles não faziam grupos, não sabiam fazer grupos. Eles disseram, bom, então aqui essa cadeira aqui é para a morte. Não, o que é isso? Não vou conversar. Não, tira a morte aí. Se a morte ficar aí, eu não vou no grupo. Não, a morte está aqui, ela tem que estar aqui, ela faz parte. E a partir daí começa a se falar. A morte começa a ter uma presença concreta, falada, coloca-se palavras, pensamento sobre a morte.
E a partir desse momento ela se torna acessível. E o adolescente, ou quem quer que seja, pode pensar as situações de extraordinária violência que estão ocorrendo e que muitas vezes ele está por um fio. Então, tem mais uma questão que eu queria colocar para vocês. Essa clínica que a gente vem fazendo, nós fomos descobrindo alguns conceitos que a gente foi formulando que são muito úteis. Então, um conceito é o da escuta territorial mesmo. Como é que a gente escuta as ruas da cidade, como é que a gente escuta a pulsação da cidade, como é que a gente escuta a verdadeira relação que essa pessoa tem com a cidade, que é onde a vida dela está. Né? E isso a gente faz desde caminhando pela rua, conversando com as pessoas. E fizemos isso aqui no Butantã, em São Paulo, fizemos isso no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, acabamos de fazer isso em Paraty, para a Flip. Para a Flip, nós fizemos uma avaliação da Flipinha, a pedido da Flip, do Instituto CIA, que é uma escuta territorial de quais são os efeitos da Flipinha, que é a Flip para as crianças, no território de Paraty. Então nós fizemos um estudo de uma escuta territorial de toda a cidade. Como é que a Flipinha entrava na vida das pessoas e como é que ela se transformava em fantasma, objeto, isso, aquilo. Quer dizer, como é que isso entrava, como é que se fazia parte da vida deles ou não. Foi muito interessante. Né? E a gente, então, esse é um conceito importante de escuta territorial que a gente desenvolveu. E outro conceito na clínica, que é muito efetivo, verdadeiramente efetivo, é o conceito de ancoragens, o que a gente chama. O conceito de ancoragens, ele altera o jeito de pensar. O que é uma ancoragem? O que a gente considera ancoragem? Como a gente atende casos muito graves, então sempre tem essa pergunta, ou é muito comum ter essa pergunta. Você escuta aquele sujeito e você se pergunta assim, mas como é que essa pessoa ainda está viva? Como é que essa pessoa ainda está viva? Porque você escuta, não pode ser que ele esteja vivo. E aí nós começamos a entender que existem fios invisíveis que mantêm essa pessoa amarrada à vida. E esses fios são laços. Então a escuta começa a se transformar na escuta de que ancoragens tem aqui. Quais são as ancoragens? E a partir da escuta das ancoragens é que nós vamos fazer o trabalho clínico, que inclui, inclusive, a ida ao território. Porque as ancoragens estão no território. Então a ancoragem é a namorada, a ancoragem é o tio, a ancoragem é a vizinha, a ancoragem é o cachorro, porque muitas vezes tem uma relação de absoluta intimidade com o cachorro ou com o animal. A ancoragem é um professor. Quais são as principais ancoragens da vida dessa pessoa que está com a morte aqui? Então tem uma luta entre as ancoragens e a morte. Essa luta também se apresenta na transferência. Mas se eu não consigo escutar quais são as ancoragens, quem são as pessoas verdadeiramente significativas para esse sujeito, eu não consigo trabalhar. Então quando eu começo a escutá-lo, que ele começa a dizer, a Dona Maria começa a falar de verdade, vão surgir as ancoragens da Dona Maria. Então eu vou fazer uma visita domiciliar na irmã da Dona Maria, ou vou fazer uma visita domiciliar, vou falar com o professor do menino, que é treinador do menino de futebol na escola, ou vou trazer a namorada dele aqui. E isso altera, então, a clínica, porque a clínica começa a estar dentro e fora. A clínica está no mundo, a clínica está na constituição, no fortalecimento dessas ancoragens que mantêm o sujeito amarrado à vida. Está claro? Tá? Muda muito o jeito de trabalhar, muda muito. Né? Então, bom, se eu tenho que ir atrás do professor, eu tenho que ir atrás... E, em muitos casos, trazer todas as ancoragens ali e fazer um grupo com as ancoragens, que são as testemunhas que querem que essa pessoa viva. A questão da violência também se expressa na medida em que esse sujeito
na sua invisibilidade, ele percebe que o desejo da sociedade, que o desejo da estrutura social é que ele morra, não é que ele viva. E ele é vivido pelo desejo do grande outro. E ele executa o desejo do grande outro, que é morrer, ou matar, morrer. Né? Quando você faz um encontro com as ancoragens, você reúne quem quer, quem deseja que ele viva. E isso muda muito a clínica. E eu sempre digo que a psicanálise tem que estar onde a vida está. Esse é o conceito de tudo isso que eu estou dizendo, que a psicanálise tem que estar onde a vida está. E que a psicanálise tem que ir atrás da brecha da vida, seja aonde for. E que se a gente vê uma pequena brecha da vida, nós temos que ir lá. E essa é a nossa ética.